investigação, um inquérito aí do Eduardo Bolsonaro, mas o mais importante no quesito Eduardo Bolsonaro não é nem sobre o Eduardo Bolsonaro, já é sobre o pai, Jair Bolsonaro, porque o STF marcou para a semana que vem a oitiva dos réus do Grupo 1, que seriam os cabeças que criaram, então, a suposta trama do golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na segunda, o STF já escuta o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Todos os depoimentos vão ser de forma presencial na sede do Supremo aqui em Brasília, com exceção de Braga Neto, que continua detido lá no Rio de Janeiro. Foi bem rápido, né? Foram rápidas as oitivas e agora, para ouvir os réus também, tudo isso vem sendo muito rápido. Pois é, foram 10 dias, Neila, com 52 testemunhas ouvidas, né, se encerrando ontem. Então, houve ali depoimento do Mourão, por exemplo, ex-vice-presidente. Houve momentos ali tensos, como a ameaça de prisão contra o Aldo Rebelo, ex-ministro, aliás, de um governo do PT, do governo Dilma, que estava lá como testemunha do ex-comandante da Marinha, né? Ele disse, são palavras do ex-comandante da Marinha, que ele estaria colocando as tropas à disposição de Bolsonaro. Então, na opinião do Aldo Rebelo, a acusação, a PGR, está vendo coisa demais nisso aí. Ele quis fazer uma análise semântica, né? Interpretar aí o que essa frase significaria, e o Moraes vetou e disse atenha-se aos fatos, e aí o Aldo Rebelo já reclamou de censura e o Moraes ameaçou a prisão. E a gente vai ver isso tudo agora, né, Neila? Porque hoje foram liberadas imagens, eu já vi ali a bronca do Moraes sobre o advogado do Freire Gomes, o ex-comandante do Exército. Então a gente já estava sabendo dessa bronca, agora a gente pode ver qual foi ali a expressão facial, o tom de voz e tal, para pegar aqueles detalhezinhos que a gente tanto gosta. Então, realmente está indo muito rápido, e a defesa está reclamando, por exemplo, que as provas disponibilizadas pela PF na metade do mês passado, está fazendo né, então tem 2 semanas que eles têm isso, são de 40 terabytes. O terabyte é 1000 gigabytes. E eu estava olhando aqui para fazer uma comparação, o ChatGPT inteiro, Neila, ele não chega a 1 terabyte. Então, as provas disponibilizadas pela PF são 40 vezes o tamanho do ChatGPT inteiro, tá? E aí eu acho que há plausibilidade na reclamação dos advogados que não há tempo para analisar isso tudo. Aliás, nenhum computador que eu tenha aqui, nenhum dispositivo que eu tenha, cabe 40 terabytes para começar. Então, assim, um download que leva dias, né? Basicamente, os escritórios de advocacia ali estão tendo que criar a própria Netflix, né? O servidor gigantesco para dar conta disso tudo. E isso, né, contrasta com essa pressa do Moraes. Então, dia 9, segunda-feira da semana que vem, já começa o depoimento dos réus, como você disse. Então, parece que vai ser uma ordem alfabética, começando, então, exceto o primeiro, que vai ser o Mauro Cid, né, por ter feito colaboração, a delação premiada, e depois vai ser uma ordem alfabética. Então, prevejo Alexandre Ramagem, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, Augusto Heleno, e aí Jair Bolsonaro. E depois Paulo Sérgio, e terminando com Braga Neto, que vai ser online, inclusive, que o Braga Neto está na prisão lá no Rio de Janeiro. Então, segunda-feira, inclusive vão ser transmitidas as oitivas, vamos continuar acompanhando a partir de segunda-feira, vamos ter muito assunto aqui no nosso Boletim Metrópolis, segunda-feira a partir de 2 da tarde, então a gente deve entrar um pouquinho antes, ao vivo, para ir falando sobre tudo isso, relembrando o que aconteceu, para 2 da tarde a gente entrar com o depoimento do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Agradeço muito sua participação aqui comigo hoje, nessa terça-feira. Obrigada.